Boa tarde, tudo bem? Estamos no ar com os donos da bola, o programa do futebol carioca aqui na tela da Band. Futebol carioca que conhece nesse domingo o campeão da temporada. Vasco são na frente, claro, com aquele golzinho no final. E veja só, se no primeiro jogo a emoção foi até os 47 minutos do segundo tempo, imagina esse jogo agora de domingo com o Maracanã lotado de torcedores do Vasco, lotado de torcedores do Botafogo. E ontem nós falamos isso aqui com o Renê Simões, vocês hão de concordar comigo, né? O primeiro jogo foi um jogo paz e amor, estava pegado, mas a atenção, a preocupação estava para o segundo jogo. Esse jogo de domingo, a bola dividida, o lençolzinho, a bola entre as pernas, tempo vai dar, cada enxadada vai ser uma minhoca, como diria lá em Minas Gerais. Aqui eu mando um grande abraço a toda essa galera mineira que também tem prestigiado muito os donos da bola aqui na tela da Band. O Acácio é quase ali na divisa com o Espírito Santo, o nosso campista e petropolitano. O Acácio tira onda aqui porque, na verdade, ele tem duas cidades, né? Campos, onde ele nasceu, e Petrópolis, onde ele se criou. Placar do jogo de domingo, Acácio? 1-0 Vasco da Gama, Edilson. 1-0? 1-0. Valdir, quanto que vai ser? Eu não vou falar 0-0. Ontem, desculpe, ontem eu disse que o Martin Silva seria... O melhor jogador em campo. Edilson, mas olha o que eu fui criticado, eu não pude andar na rua ontem. Ah, é verdade? Quer dizer, automaticamente, se isso acontecer, vai ser um massacre do Botafogo. Eu quis apenas deixar o Valdir alegre. Hoje obrigado. 1-0 Vasco da Gama, e você repetiu o resultado do primeiro jogo. E quis prestigiar quem hoje ocupa a posição que você ocupou com tantas e tantas glórias no Vasco da Gama, não é isso? Também, Edilson. É isso aí. Dá moral até pro goleiro, né? Se o goleiro for bem, o restante do time vai bem, não é isso, Acácio? Boa tarde, Edilson. Tudo bem? Quanto que vai ser o placar? Sem dúvida alguma. 3-0 Botafogo, campeão. 3-0 Botafogo. 3-0 Botafogo. Eu gosto do otimismo do Valdir. Vamos reviver 68. Uma pergunta, Edilson. Vou tirar um. Vai ser de WO? 3-0 é WO, pô. Vamos aguardar, vamos aguardar. É um Bem placar sacado. possível. Futebol pode ser 3, 4, 5. Botafogo já perdeu quantos de 6 e de 7, hein, Não, peraí. Aí você tá pegando pesado. Ele perdeu uma vez de 6, mas porque já tinha dado de 6. Aí houve o troco. De 7 foi um caso fortuito, um negócio lá de um jogo lá, Maracutaia, lá em 94. Com quem foi? Pergunta o Eduardo, aquele ex-lateral esquerdo, que te conta a história daquele jogo. Mas quem? Não quero O Fluminense, em 94. Mas na década de 60 teve também. Isso o foi... Antunes, só o Antunes, irmão do Edu, do Zico, fez 3. Foi 7-1. 7-2. 7-2. Deixa eu fazer 2 gols. Olha aqui, mas em 57 mas foi 57. 6-2 na decisão de campeonato. 5 do Paulinho Valentim e do Garrincha. Quanto é que foi? 6-2. Ou foi 5? 6-2. Foi 6? Na final de E 57. domingo agora contra o Vasco, quanto que vai ser, Valdir? 3-0. Você Volta tem a certeza repetir. disso? Absoluta. Ah, é? O título vai ficar em General Severiano. Todo respeito ao Vasco, que me merece, ao Acácio, Dificilmente, mas Valdir, sinceramente. o Vasco tem a síndrome. Dificilmente Quando vai jogar o jogo- com o Botafogo, A não síndrome ser, do vice. Valdir, desculpe, a não ser que haja uma ou duas expulsões. Dificilmente um jogo em decisão, 3-0. Difícil. Eu não me lembro. Eu já vi. Só o Já, Flamengo é em muito 92 contra o nosso querido Botafogo. Isso Só em foi 92. um acidente de percurso. 3-0 acabou. O segundo jogo foi festa. Um acidente. caso fortuito. Por causa do acidente de Acabou. percurso. Foi a única decisão que Há 2 foi anos. de 2 jogos, só teve um. Sim, em 2 Segundo jogos. jogo, a gente ia levar a churrasqueira pra dentro do campo, mas não deu. É, né? Mas eu lembro também Você que... vai pro churrasqueira domingo. Vai ficar lá no churrasqueira. 3 anos atrás, ou 3, 4 anos atrás, Botafogo e Fluminense jogaram, o primeiro jogo foi 4-1 Fluminense, aí não teve segundo. Isso, no primeiro jogo. Aí veio o segundo, veio cheio de gás. Aí o Valdir, vamos reverter, tomou de 1-0. Mas aí foi uma outra situação. Outra Boa tarde, situação. Ronaldo. Boa Tudo tarde, bem? meu caro Edilson. Tudo bem? Tudo bem, Edilson? Ronaldo? Tudo bem, graças Quanto a que Deus. vai ser o jogo? Olha, eu acho o time do Vasco melhor. Vasco já entra como campeão estadual, porque o empate é dele. O Botafogo vai ter que sair pro jogo. Vai ter que partir com tudo para tentar reverter. Para mim, o Vasco ganha de 2-0. 2-0? 2-0, Vasco. E aí, Rogério, boa tarde, tudo bem, Rogério? Boa tarde, Edilson. Boa tarde, amigos da Band. Olha, eu acredito que o Botafogo vença de 2-1. Eu acho que o Vasco está no momento melhor, mas o Botafogo tem se superado durante os jogos. Acredito que o Botafogo reverta 2-1 e vai comemorar o título
E a partir do próximo domingo... Não, vai ter pênalti. Tem pênalti. Mas o Rogério vai ganhar nos pênaltis, o Botafogo campeão, pronto. Botafogo 2-1 e ganha nos pênaltis. Até porque, a partir do próximo domingo, quem vai passar a ficar na churrasqueirinha é o torcedor do Botafogo. Valdir. É meu amigo Valdir, até porque ele vai jogar terça e sexta. Então, domingo ele vai estar um domingo tranquilo, em casa, com a família. Quer dizer que o flamenguista e o tricolor... Você falou quanto que vai ser, Ronaldo? 2-0 Vasco. Então, o rubro-negro tá torcendo o Botafogo. O Vasco... É normal, eu quero me ver, quero me ver segunda-feira nessa cadeira, mas não vai acontecer, Gilson. Não vai, né? Você sabe que eu tô aqui desde o primeiro jogo contra o Flamengo. O Vasco volta ainda a minha pro lugar confiança dele, né? é grande. Não vai acontecer. Atenção aí, torcedor do Botafogo. Sobraram alguns ingressos, né? Que a diretoria tinha segurado ontem para o sócio-torcedor. É uma carga muito pequena, mas vá correndo agora ali na sede em General Severiano, que eles estão abrindo agora para o torcedor normal essa sobra. Então, vá correndo a Botafogo. Nesse momento, a diretoria acaba de comunicar a gente aqui para o torcedor ir correndo lá, que ainda tem uma pequena carga, mas você poderá comprar, você que também não é sócio do Botafogo, mas só para torcedor do Botafogo. E por falar em Botafogo, o time fez um treino fechado para a decisão. E a nossa repórter Roberta Barroso tentou desvendar os mistérios do Alvinegro. Coloca aí. O Botafogo optou pela privacidade antes da final do Carioca. Portões fechados no Engenhão. Eles ficaram isolados aqui dentro, sem a presença da imprensa, das lentes. Mas durante a entrevista coletiva tentamos desvendar um pouco desse mistério do Alvinegro. Foi legal, a gente aproveitou bastante. Foi um treino bem dinâmico, né? E dificultar alguma coisa aí pro Doriva lá do outro lado. Para dificultar, ele também não disse muita coisa. Mas não vão faltar estratégias pro Bota furar a zaga vascaína. A gente vai colocar a bola no chão e tentar jogar ao máximo, né? É uma característica da equipe nossa, né? Mas se de repente a gente estiver com dificuldade e a alternativa for na bola parada, né? Eu acho que seja bem-vinda, né? Acho que o interessante é a gente vencer o jogo. O semblante tranquilo contrasta com o momento na competição. Nem parece que eles estão às vésperas de uma final. O time que foi reconstruído chegou longe. O segredo? O Renan conta. Internamente a gente sempre acreditou no trabalho, né? Desde a pré-temporada, dos primeiros jogos, né? Da Taça Guanabara, né? A gente já provou na semifinal que a gente tem condição de reverter o resultado, né? Seja com tática ou com coração mesmo. Final de campeonato é tudo, né, cara? Acho que é coração, é vontade, disposição. Tem que ter inteligência também, saber jogar o jogo, né? Então acho que a gente está no caminho certo. Domingo tem tudo para ser um ótimo jogo e espero que a gente saia feliz. Renan, eu vou confessar para você, nos primeiros jogos que eu vi você jogando com a camisa do Botafogo, eu falei, isso não pode jogar nem no pior time aqui do Rio de Janeiro. Mas você cresceu muito, você subiu muito de produção com essa camisa do Botafogo. Nos últimos jogos, nessas semifinais, você tem se colocado, tem jogado como um zagueiro realmente de time grande. Tô certo ou tô errado, Valdir? Totalmente certo. Porque ele, quanto o Vasco no primeiro jogo, não errou uma bola sequer, tem uma atuação primorosa. Tomara que domingo ele tenha uma outra atuação que nem a de domingo passado. E andou até fazendo uns golzinhos com a camisa do Botafogo, mostrando que tem presença diária também a favor, né? A favor. Verdade. Porque tem zagueiro que tem presença diária para fazer contra. Mas o Quinhões, amigo do Acácio, fazia muito. Então, mas o Quinhões era um desastre. Era um horror. O programa o programa deve chegar, claro que chega na internet, chega qualquer parte do mundo. Tiago Silva, abre teu olho aí, que o Renan tá chegando. Olha, mas o problema do Tiago Silva que chora. Não foi a Copa do Mundo. Chorar é o Bebeto de Freitas. Não, o Tiago Silva foi o chorão na Copa do Mundo. Chorou antes do jogo, aí foi chorando no pênalti, chorou quando perdeu, chora toda hora. Ele joga pouco ele. Fala, cara. Todo mundo sabe que alguns torcedores compraram ingressos que pertencem ao Botafogo, da parte do Botafogo. Agora, neste momento, para que os ingressos que pertencem aos torcedores do Botafogo se esgotem, quem comprar um, leva outro grátis. Que isso, rapaz? Quem falou isso pra você? Eu tô falando. É uma informação. A brincadeira do Acácio não existe. Brincadeira. O teu celular tá sem bateria. Recebi o WhatsApp agora. Olha aqui. Você quer dizer o quê? Que tá difícil de vender ingresso? Difícil, né? Olha aqui. É porque,
infelizmente, o torcedor do Vasco não pode, que for com o ingresso do Botafogo, não pode ir com a camisa do Vasco da Gama. Porque senão, se pudesse ficar mista ali, da torcida mista e com a camisa do Vasco, e aí o Vasco ia lotar totalmente o Maracanã. A carência, ô meu amigo, a dor une. A dor une, é o caso do Vasco. A dor une. O Vasco não ganha 12 anos, pô, então une todo mundo. Tem 20 gente até de Portugal para ver o jogo, para tentar ser campeão, que não ganha há 12 anos, pô. E no Flamengo, o técnico Vanderlei Luxemburgo proveu mudanças no time titular. E o repórter Fábio Peixoto traz as notícias do rubro-negro carioca. Coloca aí. Boa tarde, Edilson, amigos do Donos da Bola. E o Flamengo viaja amanhã para Juazeiro do Norte, onde fará um amistoso contra a equipe do Icasa no estádio Romeirão. A principal mudança feita pelo técnico Vanderlei Luxemburgo é a volta do volante Héctor Canteiros, fazendo dupla com o Jonas, assim deixando Márcio Araújo no banco de reserva. E o técnico Vanderlei Luxemburgo explica essa mudança feita para o amistoso de amanhã contra o Icasa. É uma mudança que eu fiz do Canteiros, do Márcio pelo Canteiros, mantendo o Arthur na equipe e criando uma situação diferente. O curioso é que Márcio Araújo disputou todas as partidas da temporada. A novidade também pode ser a estreia de Pablo Armeiro vestindo a camisa rubro-negra. A gente fica feliz, cara, né? Principalmente eu de ter um companheiro do nível do Armeiro de seleção colombiana, né? Vem para disputar a posição, né? Eu estou sendo titular da posição hoje, né, com o Vanderlei definindo a equipe, mas independente se ele definir, se for eu ou for ele, eu vou estar feliz. Vou continuar buscando meu espaço, fazendo meu trabalho como eu venho fazendo desde o ano passado, né, buscando meus objetivos, e que quem tiver melhor, como eu venho sempre falando, vai ser o titular, e para ajudar o Flamengo tem que estar 100%, e é o que eu venho fazendo e vou fazer até onde o Vanderlei pedir. E agora eu quero saber do Rogério aí no estúdio se essa dupla de volantes que Vanderlei Luxemburgo vai utilizar contra o Icasa amanhã é a preferida dele. É com vocês do estúdio. Obrigado, Fábio. E aí, Rogério? Olha, eu acho uma boa. Eu acho que o momento do Vanderlei é fazer as alterações, ver as opções que ele tem agora, nessa partida contra o Icasa. Essa mudança que ele está fazendo, colocando o Jonas junto com o Cáceres, você fica com dois volantes de mais marcação, mais à frente da zaga, e você, consequentemente, dá uma liberdade maior para os 4 homens de frente, que seria o Arthur Maia pelo meio, o Gabriel pela direita, o Everton pela esquerda e o Cirino, que ele está fazendo com que ele jogue centralizado. Então é uma boa opção para você observar, porque o Flamengo, como eu já falei em outras vezes, vinha sem variações, estava se tornando uma equipe previsível. Então eu acho uma boa equipe para você poder trabalhar e ver as variações durante o amistoso. Ok, e domingo não dá para assistir aqui pela Band, está ocupado, não dá para ligar a televisão, eu vou te dar uma outra opção. Eu vou estar narrando, com o Gonçalves comentando, com a Cássio comentando, com o Ronaldo, com o Rogério Lourenço, Fábio Azevedo, Sérgio Guimarães, o Rogério Ribeiro. É a Bradesco Esportes FM, a rádio que nós transmitimos futebol aqui no Rio de Janeiro. Coloca aí. Atenção para a convocação, vai começar uma aula de transmissão. Venha para a Bradesco Esportes, sintonize 91.1. São 24 horas de esportes no ar. Uma aula de transmissão com esse timaço de comentaristas. Edilson tá maneiro, ele é fera do papá. No meu rádio vou torcer, agora só falta você. O Edilson que é o meu Pelé. E as outras Já está com a gente aqui o presidente do Vasco, Eurico Miranda. Vai participar ao vivo do programa logo após o nosso intervalo comercial. Fique aí. E como nós anunciamos, está aqui conosco o presidente do Vasco da Gama, o doutor Eurico Miranda, que nos dá a honra de estar aqui ao vivo no nosso estúdio. A gente tem aqui publicamente agradecer a presença dele, o carinho também com os donos da bola aqui na tela da Band. Presidente, obrigado por ter vindo aqui, ter aceito o nosso convite. Tudo bem? Boa tarde. Tarde. Deixa eu dizer que eu antes dessa decisão, o único programa que eu estou comparecendo é o teu. Muito obrigado pela deferência. Estou comparecendo que é o teu, porque vamos falar aí
sobre futebol, mas é o teu porque você continua com a mesma marca de defender o futebol do Rio de uma forma intransigente e merece todo o meu respeito. Estou aqui para você me perguntar o que você quiser. Presidente, como é que você está agora nessa expectativa para a final? É claro que iniciou um trabalho no Vasco, o senhor colocou aquela frase, o respeito voltou. O Vasco começou agora chegando uma final, logo no primeiro campeonato que disputa com a sua volta à presidência do Vasco. Olha, Edilson, independente da situação do Vasco, e inegavelmente, queiram ou não queiram, o respeito voltou, eu acho que tem que ser levado em consideração algumas coisas que tentam omitir, né? Você conta, primeiro, você vai para uma decisão do campeonato em que em 24 horas 56 mil ingressos, e se tivesse 70, 80, 90, 100, eles teriam se esgotado. É um fato histórico, que em 24 horas, ou menos de 24 horas, os 56 mil ingressos acabaram. Isso aí, e não estavam envolvidos os clubes que são os queridinhos da mídia, e eles não estavam envolvidos. Então, isso aí é a maior demonstração da força do campeonato. E você tem, fazendo uma comparação, já teve 73% a mais de um Vasco e Flamengo da final do ano passado e agora 40% a mais da final do ano passado. Então, além disso, nessa final, você tem entre os 10 maiores públicos de campeonato estadual, porque eles tentam minimizar, porque bota o jogo da Libertadores, jogo da Copa disso, da Copa do Nordeste, não sei o quê, mas de campeonato estadual, entre os 10 maiores públicos de campeonato estadual, 5 estão no Campeonato do Rio de Janeiro, dando a demonstração do que é este campeonato, do que esse campeonato tem sido e tem representado. Então, eu vejo com muita satisfação a volta do prestígio do campeonato do Rio de Janeiro, apesar de todos os ataques que tem sido. E aí você transportando isso para o Vasco, quer dizer, no caso do Vasco, você é um dos precursores, ou talvez o primeiro, que lá atrás, muito antes, você não só defendia o campeonato, mas especificamente em relação ao Vasco e em relação à minha participação, você teve sempre uma posição muito clara, definida, e você, talvez a maioria não acreditasse, mas está aí o resultado, quer dizer, está aí o resultado de um trabalho que foi desenvolvido, não com todo o cuidado que foi feito, porque eu fui obrigado a assumir o Vasco e tive que cuidar de duas coisas, quer dizer, a primeira é aquilo que hoje está aí o slogan, que é o problema do respeito voltou. Mas eu tive o cuidado de tomar duas medidas. Primeiro, de organizar aquilo de uma forma que eu pudesse captar mais recursos e fazer uma redução de despesa muito grande. Então, a gente começou pelo problema no elenco, que a gente teve que colocar, problemas de salários, diminuir os salários, contenção de salários, contenção de despesa, mas o resultado está aí, quer dizer, estamos aí na final, decidido e o que me agrada mais, muito mais do que o próprio resultado, é você ver a movimentação do torcedor, quer dizer, o torcedor, ele novamente, a alma dele está florindo, e eu estou vendo com muita alegria eles partirem um mar, quer dizer, que na verdade é essa, sem querer ir contra os outros, mas tem um mar de vascaínos,
para essa decisão. Deixa eu passar aqui para os nossos comentaristas também. Quem quer começar? Vamos lá. Todas as vezes que eu faço jogos do Vasco pela Bradesco, os torcedores vascaínos na interatividade me perguntam: o Vasco vai contratar um meia? Então eu repasso essa pergunta do Teorico, já aproveitando o gancho. Foi ventilado a possibilidade do Ronaldinho, o Gaúcho vir para o Vasco. Então, essas duas perguntas, Teorico: o Vasco vai contratar um meia para o brasileiro ou não? A pergunta do torcedor vascaíno quer saber. O torcedor vascaíno comigo, ele tem que aprender o seguinte: ele tem que saber que a gente vai fazer o melhor. Quer dizer, agora, esse negócio de dizer que vai contratar, que vai não sei o quê, eles jogam. Primeiro que tem muita coisa de jogar. A coisa que mais tem são os caras querendo fazer colocações. Cavada, né? A famosa cavadinha, não é isso? Então, a matéria de barrigada, Ronaldinho Gaúcho é uma das maiores barrigadas que já deram aí na imprensa. Porque não é porque eu não acho o Ronaldinho Gaúcho um jogador... só que ele é um jogador que não se enquadra hoje nos padrões que nós temos no Vasco. Então, não tem a menor chance. Nunca foi cogitado. E em relação a meia, a goleiro, a ponta esquerda, a zagueiro, etc. Esperar. Pode ser que sim, pode ser que não. Você está indo para uma decisão contra o Botafogo, mas, presidente, você sempre colocou que para você ganhar do Flamengo no campeonato à parte. Você já ganhou o campeonato Carioca vencendo o Flamengo? Não, foi o campeonato à parte. Isso é um campeonato. Agora nós estamos disputando outro. Né? Nós estamos disputando outro. Aqui não é um campeonato. Não ganhei o campeonato Carioca. Eu ganhei o campeonato. Esse é a parte já foi ganho. E você sabe que eles estão cheios. Agora nós estamos disputando o campeonato Carioca, propriamente dito. Quer dizer, é o segundo campeonato do ano. Você... Eu vou abrir uma exceção, porque o assunto é Vasco, vou abrir com você com o Botafoguense para falar. Você e o Carlos Eduardo, os dois presidentes, pegaram os clubes esfacelados. E eu acho que os dois merecem o título pela situação que pegaram os clubes. Então, muita gente apontava os dois como terceiro e quarto e os dois favoritos ficaram fora. O Vasco ganhando o campeonato estadual, você vai cobrar da televisão uma cota maior para o Campeonato Brasileiro? Você está querendo... Você está querendo que eu te diga uma coisa que é a mesma coisa, eu respondo da mesma maneira. Isso é uma coisa que pode ser, pode não ser, esperem a atuação. Eu não sou daqueles que digo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque quando eu disser que vou fazer, eu nunca deixei de cumprir aquilo que eu digo. Quer dizer, então, eu não vou correr risco de falar com você. Ainda mais você quer me botar em posições conjuntas. A posição conjunta eu não sei, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu vou fazer, mas a gente está vivendo, eu estou vivendo etapas, né? Essa primeira etapa, eu já tive uma primeira etapa, que foi o processo eleitoral. Eu tenho a segunda etapa agora, que é esse campeonato carioca, e depois vem a outra. Aí na outra, depois da outra que a gente vai ver, quer dizer, então, você vê, a minha conduta não mudou. Eu só, nesse período todo, eu não canso de falar, nesse período todo, eu não usei a mídia, porque eu sei que a mídia, não adianta, ela não é favorável ao Vasco e principalmente a mim. Agora, eu só usei da mídia pode ser pequena, pode não ser pequena, algo que pelo Edilson. O Edilson, chegavam a dizer que eu ia ao programa do Edilson, porque eu patrocinava o Edilson, e pelo contrário, quer dizer, o Edilson é que virou meu patrocinador. Então, eu tenho que chegar e reconhecer. Agora, depois que a gente está bem, eles me chamam a toda hora. Não vou. Aí você dá uma entrevista? Não dou. Não tenho que dar. Estou aqui e vou repetir. Estou aqui dizendo algumas coisas que eu não queria dizer, que só queria dizer depois do campeonato, mas em homenagem aos ouvintes do Edilson,
Aí não adianta tu querer me cutucar para eu te dizer algumas coisas que eu vou fazer, porque eu não vou te dizer. Posso voltar ao assunto do Flamengo contigo então, presidente? Ah, esse pode. Então, esse pode, assunto do Flamengo tu pode voltar sempre. Só aquela questão que o pênalti, o Vasco 1-0, gol de pênalti. Então há um movimento dizendo que o Vasco está chegando na final pela sua força política, porque o respeito voltou, ponto. Agora tem um ponto também fechando, né? Quer dizer, que eu achei até muito legal e a torcida está gostando muito desse ponto. Fala um pouco sobre isso também, quer dizer, há uma tentativa de tirar o mérito do time do Vasco dentro do campo também, eu estou há muito tempo nesse negócio chamado futebol. Realmente ficou um negócio marcado, e que vai muito para o Valdir, quer dizer, inventaram essa história para cima dele de negócio de chororô. Agora, o problema todo se resume numa coisa. Primeiro, isto é muito mais do que chororô. O Valdir devia inventar uma coisa qualquer, chororô. Quer dizer, é uma coisa a mais, isso é chororô. Efetivamente, em relação, agora, especificamente em relação àquele lance do pênalti que você está perguntando, isso já foi mostrado 300 vezes que, num jogo passado, anterior, em outro campeonato, num lance absolutamente igual, o mesmo juiz. Foi em 2009, nós mostramos aqui. 2009, nós mostramos aqui. Você está envolvido. A favor do Flamengo, foi dado pênalti. E ali foi pênalti. Agora... Nós mostramos os dois lances aqui. Pois é, mas como foi a favor do Vasco, não foi pênalti. Porque isso era uma coisa que tinha muito antes. Antes, o negócio... Isso é uma coisa em relação ao Flamengo, é sempre assim. No Flamengo, a favor dele é pênalti. Contra ele, não é pênalti. A favor dele, a bola não entrou. Contra ele, a bola entrou. Então, isso é um negócio antigo que você sabe que os moços da mídia têm todas as suas tendências e gostam de dizer isso. Mas não adianta, quer dizer, o problema é o seguinte, vamos falar especificamente do time do Vasco. O time do Vasco ganhou de todos os grandes. Ganhou do Flamengo, ganhou do Fluminense, e está lá. E ganhou do Botafogo. Então, ganhou de todos os grandes. Num campeonato em que ele ganhou de todos os grandes. O que é absolutamente incontestável. Do direito dele estar na final. A análise individual do jogador tal, isso é absolutamente relativo. Eu participei, ajudei a montei diversos times no Vasco. E diversos times e que iniciavam dizendo que o time não era um time médio, era um time medíocre, e que no final eles buscavam dizer, esse jogador melhorou, esse jogador foi isso é depois. Quando você no início, você vai querendo montar um time, é evidente que a primeira reação é de você dizer que o jogador é isso, o jogador é aquilo. Agora eu vou te perguntar, objetivamente, Dagoberto joga em qualquer time? Joga. Gilberto joga em qualquer time? Joga. O Marcinho joga em qualquer time? Joga. O Guinha Azul joga em qualquer time? Joga. O Luan joga em qualquer time? Joga. Isso para ele lembrar que o Rodrigo joga em qualquer time? Joga. O Martins Silva joga em qualquer time. O Madison joga em qualquer um. Então, como é que você vai dizer que o time é fraco se ele joga em qualquer time? E ao contrário, se me perguntarem, fulano de determinado time joga no teu time, eu digo não, o outro não, então pronto, isso resume que é o time do Vasco. Ronaldo. Olha, eu tenho uma pergunta para fazer ao Eurico, mas eu discordo dele aí. Por exemplo, o Gilberto no Fluminense não joga, que tem um Fred. O Luan joga, no Fluminense joga. O Guinha Azul no Fluminense não tem vaga. Tem mais qual outro que o Eurico falou? Rodrigo joga. Marcinho. Joga. Qual? Martins Silva. Não, o Marcinho não tem vaga. Agora o Luan não. O Luan é um belo zagueiro de seleção brasileira. A dupla joga de zagueiro lá. Agora o centroavante não. Antes de você continuar a falar, deixa eu te falar o seguinte. Onde é que você chegou? Quando eu cheguei? Com esse time. Onde é que você chegou? Eu tô vendo no sofá. Você ganhou de quem? Você ganhou de quem? Não, ganhei do Botafogo. Ganhou do Botafogo? Ganhei do Botafogo, ganhei do Flamengo. Ganhou do Botafogo como? Ganhou do Botafogo? Ganhou do Botafogo Estropiado o Botafogo. Ganhei 3 jogos nesse Botafogo, mesmo ganhou 2.
Quem? Fluminense? Pô, e daí? Mas que valia perder. Mas na hora que precisava mesmo da vitória. E se é algum feito, você ganhou do Vasco? Não, perdi. Ah, então pronto. Então, Foi só um jogo também. Tá Perdi de 1-0. Deus sabe como. Perdeu. Deus sabe como, não. O Vasco foi melhor. Perdeu o que jogou. Perdeu o que jogou. E faz uma estatística e vê quantos você perdeu. Aliás, você deve ter. Você que não é, você que é da antiga, você passou uma época que você realmente podia falar do time, naquela época do Casal 20, não sei o que e tal. Mas depois, você virou um freguês. Não, concordo. Virou um freguês. Concordo. E um freguês daqueles verdade. bons, um freguês que a gente já sabe que tem que atender bem, receber bem, tratar bem. Verdade. Porque no final já sabe qual é o resultado. É verdade. Tenho 2 títulos brasileiros em menos de 10 anos. Mas e isso parece que eu acontece. sei que Agora, foi confirmado, falar nisso, foi quê? confirmado O quê? um negócio de que você vai jogar em Juazeiro, foi confirmado? que eu vou jogar em Juazeiro? Não, é Flamengo. É o Flamengo. É Flamengo. Mas não é Flamengo e Fluminense, não? Não, isso aí foi uma coisa. Mas você não conseguiu jogar em lugar nenhum. Eu disse que não ia jogar em lugar nenhum, ia ter. Você está jogando em Mangaratiba, então? Deve ser. Ah, tá bom. E tem um jogo duro amanhã com São Cristóvão. Agora, eu quero saber o seguinte, por exemplo, ontem eu ouvi uma declaração do presidente Rubens Lopes dizendo que ele é inteiramente favorável à paz no futebol. Você vê isso distante? Ou você acha que está próxima à paz no futebol envolvendo a dupla Fla-Flu com relação à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro? Rapaz, e quem te disse que o futebol está em guerra? Parece estar em guerra para os outros. O problema é o seguinte, eu ainda ontem participei de uma assembleia na federação, que aqui essa dupla aí, Fla-Flu, foi questionar algo que não tem como questionar. Foi questionar algo que eles mesmos votam. Se tu vai para uma Assembleia Geral, vota a favor, e depois vai questionar, o cara tem que entender o seguinte, isso aqui continua, e graças a Deus, continua sendo uma democracia. Democracia, você vai para uma Assembleia, você discute, cada um dá o seu ponto de vista, etc. E depois tem uma coisa chamada voto. Aí você vai votar. Aí tem 100. 98 votam numa coisa. 2 votam em outra. Porra, quem está com a razão? Isso não é guerra. Isso não é guerra. Você não pode querer que prevaleça a vontade de 2 contra 98. Não é possível. Ou prevaleça a vontade de 2 contra 20. Prevaleça a vontade de 2 contra 16. Em todo tipo de votação que você quer fazer, ou na Assembleia Geral, ou no Conselho Arbitral, ficam 2 de um lado e os demais do outro. Então quem é que está com a razão? Aí, para dizer, para tentar demonstrar que o Flamengo e o Fluminense que prevalece, porque aí cada um vem com o argumento. O Flamengo tem a maior torcida, junto com o Fluminense tem a maior torcida. O Fluminense não consegue botar nem torcedor para encher o Engenhão, quase que ele não consegue botar para encher nas Laranjeiras, quanto mais botar para dizer que tem torcida. Que história que tem torcida maior que os outros, esse não é o argumento. E você pode ter a maior torcida, mas isso não quer dizer que tem que prevalecer. O Flamengo tem a maior torcida, o Fluminense tem também torcida. Aí o que eles querem? Ingresso caro. Eles não querem que o torcedor dele vá ao futebol. Aí você bota ingresso acessível, aí eles se insurgem, a dupla Fla-Flu se insurge. Agora, as pessoas não contam o que está por trás. O Chito diz assim, eu sou dono do Maracanã, eu sou obrigado a jogar no Maracanã, eu jogo no Maracanã, em favor do campeonato do Rio de Janeiro, mas absolutamente contrariado. Por que razão? O consórcio Maracanã pegou e deu 30 milhões ao Flamengo, como empréstimo. E eu tenho que me sujeitar à maneira como tem que jogar? Ele chegou, deu 10 ou 15 milhões ao Fluminense. E eu tenho que me sujeitar. Eu não recebi nenhum. Segundo eu soube, essa eu não tenho certeza, mas outro deu 20 milhões ao Botafogo. E o Vasco? O Vasco chupeta, e tem que se sujeitar ao que eles querem.
Eu vou fazer um jogo no Maracanã, com todas as despesas que são feitas, com tudo que é colocado. Eu tenho a minha renda e eles me repassam a minha renda 30 dias depois. Isso é sacanagem. A parte do Vasco, 30 dias depois. É sacanagem, sob argumento de que a venda é feita por cartão e que o cartão paga depois e que não tem caixa para pagar. Agora tem caixa para pagar os 30 milhões ao Flamengo, os 15 ou 20 ao Fluminense, os 20 ao Botafogo. E pensa que o Vasco é trouxa? Quer dizer, então o problema é o seguinte, esse negócio de paz é muito boa quando o respeito do outro, ele acontece. Agora a paz com sapatão em cima, com pezão em cima, e você sendo tratado como clube de segunda categoria, não. É por isso que eu vou novamente responder a você sobre o problema da paz. O respeito voltou. Ponto. Aí a gente discute. No respeito voltou, a gente pode discutir tudo. Essa notícia que o Eurico deu agora é notícia exclusiva, hein? Eu, sinceramente, não sabia. Porque tu não é mais repórter, tu hoje é comentarista. Não é isso, não é questão disso. Não é só eu, não. Ninguém sabia, ninguém divulgou isso. Porque eu não sabia que o consórcio vai repassar a cota dos clubes 30 dias depois. Eu não recebi a minha e disse que vai me pagar daqui a 30 dias. Então pronto. Aí. Então você tá falando de qual jogo? Qual jogo foi esse? Do penúltimo jogo, do jogo com o... Flamengo? É, jogo com o Flamengo. Jogo com o Flamengo. Rogério, vamos lá, Rogério. Cartão de crédito, né? Presidente, prazer revê-lo. Tem um carinho muito grande mesmo. Aquela vitória do Vasco em cima do Flamengo, o Rogério teve que ir lá em São Januário, vestir a camisa do Vasco, apostou com a Cássio aqui, presidente, teve que pagar a promessa. É verdade. Apesar que eu já vesti, depois eu tomei juízo, depois eu já falei isso. E, presidente, nesse duelo à parte Flamengo e Vasco, que o senhor trata como uma decisão à parte, esse ano está 2-1 Flamengo, porque foi a vitória em Manaus, a vitória no turno, um empate e uma vitória do Vasco. Então, a vitória em Manaus não é campeonato. Não, mas foi Flamengo e Vasco. Tá bom, Flamengo e Vasco não foi um amistoso lá em Manaus, que estava começando e foi um resultado absolutamente injusto. Mas fala o resto. Tá bom. É 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo e um para você, empate. Né? 2-1 Flamengo para você. Agora que o Flamengo está gemendo até hoje, basta aquela que foi a decisão do campeonato, pimba. E vai ter que jogar em Juazeiro do Norte, e falar com o padre Cícero. Vou fazer um amistoso lá para poder ajudar a rapaziada do Icasa. Isso faz parte do campeonato. Da mesma forma que o Vasco, ano passado, grande conhecedor do Icasa, até porque jogou 2 vezes com ele e vai jogar esse ano novamente com o Flamengo, com o Fluminense. Bom, presidente, a minha pergunta é a seguinte: se fosse Vasco e Fluminense na final do campeonato, o Vasco ficaria à esquerda das cabines de rádio. Isso é uma coisa, o senhor aceitaria ficar à esquerda? A outra é no campeonato, propriamente no Campeonato Brasileiro. Vasco e Fluminense vão se encontrar 2 vezes. Qual a posição do Vasco em relação ao lado, setor sul, setor norte do Maracanã? Tem até um mosaico para as torcidas. Isso é muito simples. O Vasco não joga, eu já disse, a posição é muito clara em qualquer campeonato. O Vasco só joga com os clubes no Maracanã, o Vasco só joga em condições igualitárias. E com o Fluminense só joga se o lado da sua torcida for respeitado. Senão, não joga. Isso é assunto absolutamente transitado e julgado. E não tem recurso. É transitado e julgado. O Vasco só joga no Maracanã em condições igualitárias. Se a CBF marcar? É porque às vezes... Dá licença. Não fica me perguntando coisa... Eu não jogo conversa fora. Eu estou dizendo o seguinte: o Vasco só joga no Maracanã em condições igualitárias. E com o Fluminense, se o lado da sua torcida for respeitado. É uma coisa que não cabe mais recurso. É transitado e julgado. Seja o que aconteça o que acontecer, o Vasco só joga dessa forma. Ponto. Não tem outra pergunta, Ronaldo. E o Mosaico domingo, presidente, vai falar sobre isso? Não, o Mosaico vai falar... Sobre o lado esquerdo do Maracanã. É o que está saindo, que a gente está acompanhando. Isso é uma manifestação do torcedor e tal, que eu só fui consultado se eu tinha alguma coisa contra, e não tenho contra.
Tá certo. Vamos dar um giro pelo Rio, porque a gente tem também a decisão da Série B. O americano venceu o América. Nós mostramos os gols ontem aqui, né, pelo placar de 4-3. A Portuguesa, né, 4-3. E amanhã é a grande decisão na Ilha do Governador, primeiro turno Série B do Rio. Vamos dar uma girada pelo nosso estado. Coloca aí. O Giro pelo Rio chega falando do Campeonato Carioca da Série C. Após alegar que a primeira rodada da competição teria apenas 2 jogos, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro voltou atrás e adiou o início da competição. O campeonato, que teria início neste domingo, agora só será iniciado no domingo da outra semana, no dia 10 de maio. Com o adiamento do início da competição, as equipes que seriam punidas com o WO pela falta de jogadores inscritos poderão regularizar suas situações para jogar o campeonato. O assunto agora é a grande decisão no Campeonato Carioca da Série B entre Português e Americano. Além de uma partida recheada de gols, outra marca interessante foi o registro do maior público da segundona deste ano, com o estádio Ari de Oliveira e Souza recebendo 3 mil pessoas para a decisão. A renda total foi de R$49 mil, com 300 gratuidades. E olha um fato curioso que ocorreu no time do América. Após as derrotas consecutivas nos últimos anos em semifinais, os torcedores do América sequestraram o mascote do time, que é o Diabinho, desde os anos 40. A ideia da torcida é ter um novo mascote, que seria o Capitão América. Essa mudança ainda não foi oficializada pelos poderes do clube e não tem data prevista para a mudança. Vai mudar de Diabinho para Capitão América, o símbolo do América agora? Quem? E esse Capitão América eu nunca vi com o pessoalzinho também, não. Esse Capitão nunca vi América. Esse Capitão América. Esse que morde a fronha. O América realmente. Uma pena. Nós participamos muito com o América. O América se disputava o campeonato e, com certeza, ia jogar com a América, não tinha resultado definido. Podia acontecer qualquer coisa no jogo com a América e, de repente, começou aquele negócio, aquela queda e apesar de todo o esforço, está difícil para o América poder voltar, né? Vamos falar agora da dupla que está fazendo o maior sucesso na mesa dos cariocas. É o Olive e também o Santiago Prêmio, com 0,2% de acidez máxima. Azeite extra virgem chileno. Quanto maior a acidez, maior o sabor. Olive e Santiago Prêmio não deixe faltar em sua mesa. Nosso presidente aqui já ganhou muito Olive, Santiago Prêmio, né, presidente? E é bom. É bom. Como um belo português, né? Quer dizer, presidente bom. Que representa a colônia portuguesa. Eu não sou né? garoto propaganda não, mas é bom. Nós voltamos já então com os donos da bola aqui na tela da Band. Vamos dar um giro por aí, claro, com a presença do Vasco da Gama também aqui, o doutor Eurico Miranda, ao vivo em nossos estúdios. Fique aí. Voltamos com os donos da bola aqui na tela da Band e na Bradesco Esportes FM 91.1. E não esqueça, domingo não dá para assistir pela Band, claro que a Band é a preferência, a nossa TV aqui do Rio de Janeiro para Vasco e Botafogo. Mas tá trabalhando, não tem televisão, não dá, tem que ir de rádio. Bradesco Esportes FM, eu, Ronaldo, Rogério, enfim, a equipe toda transmitindo o jogo, a grande decisão em 91.1. Mas os nossos repórteres Flávio Amenda e Fábio Peixoto foram às ruas para ver de perto a expectativa dos torcedores, para falar inclusive também aqui com o presidente do Vasco, a expectativa dessa decisão de domingo. Vamos para o gogó da galera. Coloca aí. Fala, Edilson, galera dos donos da bola, semana decisiva no Rio de Janeiro. Botafogo e Vasco fazem a grande final nesse domingo no Maracanã. E olha onde é que eu vim parar, no meio da galera vascaína. Vamos lá, Vascão, 2-0 da cachorrada, Vasco! Assiste aí na televisão, a gente campeão. Aí, ó, esgotando os ingressos todinho, torcida do Vascão, rapaz. Chora, mulambada. Ô, Rogério, tá chorando porque quer, Rogério. Foi avisado que o respeito ia voltar, foi avisado que ia voltar pra ganhar do Flamengo. Tá chorando por quê? Não foi avisado? E você, Valdir, vai colocar a camisa do Vasco de novo, Valdir. Eurico, em meia hora esgotou os ingressos, Eurico. Que isso? Pô, assim não dá, né? É só isso que eu queria avisar. Rogério, você esteve aqui, Rogério. Você tinha estádio pra jogar. Não quis. Por que você não continuou aqui, meu filho? Você não ia chorar agora. O respeito voltou.
Sem chorar, Foguinho. Domingo nós vamos apagar o fogo. Acabou pra vocês. Eurico, vamos levantar o nosso Vasco novamente. Valeu. Nós vamos vencer esse título e, Valdir, você vai chorar com certeza, eu tenho certeza absoluta. Um grande abraço para todos da Band. Domingo é 70 mil vascaínos no Maraca, acabou, irmão. O Eurico voltou, o respeito voltou, contra tudo e contra todos. E aí no fogão, Fábio Peixoto, como é que está a torcida do Alvinegro para essa grande decisão? Agora eu quero saber se a torcida botafoguense está, sim, animada para o jogo. Vai ser vice até morrer! Vai ser vice até morrer! Aí, Acácio, pode chorar já, que domingo você vai ser vice pro meu fogão. Pode trazer Eurico quem for. Não adianta, é tradição Vasco ser vice pro meu fogão. Se prepara, porque sua hora tá chegando. A gente perdeu o outro jogo, mas vai ser igualzinho ao Fluminense. Aguarde a gente. Fala aí, Valdir. Sou eu, Anderson Monteiro de Lima. Sou fogão. Botafogo vai ganhar o Vasco, igual fez contra o Flamengo. E tu vai voltar pra primeira cadeira lá, vai tomar a cadeira lá do goleiro lá. Amanhã, Bill vai incorporar o Neymar. 3 gols no Vasquinho, vice de novo. Fala aí, Valdir, beleza? Nosso fogão vai ser campeão de novo. Aí, Acácio, aquele recado pra você. Vice de novo, parceiro. Uma vez vice, pra sempre vice. Valdir, primeiro milha dos Pintos. Edilson, você vai vestir a camisa do fogão, valeu? Valdir, você é o melhor de todos porque você defende o nosso fogão. Domingo, nós seremos campeões e o Vasco vai ser vice. Edilson, beijo. Tá vendo a diferença, né? As mulheres mandam um beijo pra mim, os homens falam meu bom dia, né? Mas não dá, apareceu ali o torcedor do Botafogo, um senhor até, mandando um abraço, baixou a camisa dele com uma foto do Louco Abreu. O Louco Abreu não jogava nada, não. Mas Louco Abreu, não interessa, ele fez 2 gols no Flamengo, botou o Flamengo pro espaço. Ô, presidente, você acredita que o primeiro milho é dos Pintos? A torcedor disse ali, ó, hein? Deixa eles falarem. O Vasco não come milho, pô. O Vasco come outra coisa. Pô, vai comer milho. O Vasco come bacalhau, né? O Vasco vai comer milho. Mas, o problema é o seguinte, eu não conto vantagem antes, eu só digo o seguinte. Para mim, o mais importante de qualquer coisa é ver essa manifestação da torcida do Vasco. Quer dizer, quando você fala o respeito voltou, não é só o respeito, não. A alma vascaína voltou e o pessoal anda na rua bota a camisa, anda com a cabeça em pé e deixa os outros falar. Eu não vou ficar falando de A, de B, de C, de D. Eu só repito o seguinte, e o torcedor do Vasco que fique absolutamente consciente, seja quem for, tem que respeitar. Tem que respeitar. Respeitou, tá tudo certo. Pode até ganhar, respeitando. Presidente, o árbitro é o mesmo daquele dia da chuva, né? O que você achou? Não é o Wagner? Não, o Wagner não foi da chuva, ele foi o Arruda. Foi o Arruda. O Wagner foi o editor Fluminense e Flamengo, que sou o Fred. Como é que você achou o sorteio ter acontecido com esse árbitro? Não, eu acho que eles fizeram... Para mim, quer dizer, o caso do Arruda, por exemplo, eu soube que ele foi para reciclagem. Agora, eles botaram lá os árbitros do sorteio. Eu acho que o árbitro saiu o Índio no primeiro jogo. É o Pérez Bassols esse jogo. Não. Eram dois. Era o Wagner e o Pérez Bassols. O Wagner e no sorteio deu o Wagner. Eu realmente não tenho nada contra eles. Agora, eu acho que o Wagner já demonstrou que é um árbitro que tem categoria. Eu, sinceramente, que eu não sou descondenada, eu acho que se tivesse no sorteio caído o Pérez Bassol, era um negócio, em relação ao Vasco, complicado, porque ele atuou em 2 jogos com o Flamengo. Não é que ele tenha favorecido o Flamengo, não, mas prejudicou o Vasco em 2 jogos seguidos, no mesmo campeonato. No mesmo campeonato, 2 jogos seguidos. Foi coincidência, foi erro. E isso aí fica marcado. Quer fazer uma pergunta, Ronaldo? Não, eu estava só analisando aqui, porque, por exemplo, o Eurico até falou, se o Arruda entrou na reciclagem, o Wagner deveria ter entrado também. Porque ele fez uma lambança no Fla-Flu e não entrou na reciclagem. Por quê? Porque expulsou o Fred? Não, uma série de coisas. Qual foi a série de coisas? Foi um absurdo. Qual foi Agora, a série de ele coisas? se perdeu totalmente no jogo. Como ele expulsou o Fred? Agora, só porque expulsou o Fred, pode ter cometido um engano.
podia expulsar o Fred. Mas ali, você falou, vem cá, como é que um time de futebol ou um jogador de futebol tem a petulância de chegar e de se insurgir contra um campeonato, contra a federação? E eu já tive a oportunidade de dizer a mesma coisa. Estou dizendo logo a mesma coisa, vou repetir aqui, ele que falou do seu Fred. O seu Fred falou do campeonato. Ganhando 850 mil por mês, você pode falar o que você quiser. Qualquer coisa que você fale ofende o povo brasileiro. O povo brasileiro se sente ofendido quando alguém critica alguma coisa ganhando 850 mil por mês. Ganha os teus 850 mil e fica na tua. Fala sobre futebol, fala sobre chutar na bola, agora, não fala sobre política, porque cara que ganha 850 mil por mês, falar sobre política é ofender o trabalhador brasileiro, porque um trabalhador brasileiro ganha ganhando R$1.000 por mês, tem que trabalhar 80 anos para ganhar o que você ganha no mês. Então, para de se manifestar em matéria de política. Não tenho nada contra, ganha quanto você quiser, ganha 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, mas não fala sobre política. Ou então, sai distribuindo aquilo que você ganha para aqueles que precisam. Presidente, só tem 1 minuto. Deixa uma mensagem para a torcida Ele do Vasco. Ele é que me provocou. Só tem agora menos de 1 minuto. Deixa uma mensagem e desde já quero agradecê-lo aqui. A minha mensagem é a seguinte. Primeiro, ratificar que eu só estou aqui antes de uma decisão por causa do cidadão chamado Edilson Silva. Obrigado. Senão eu não estaria. E dizer que a torcida do Vasco, eu só deixo a mesma mensagem de sempre. O respeito voltou. E o respeito voltando, as coisas vão acontecer ao natural. Obrigado mais uma vez ao presidente do Vasco da Gama. Obrigado a você também mais uma vez conosco aqui nos Donos da Bola, o programa do futebol carioca. Domingo é a decisão. Segunda, um novo encontro conosco aqui na tela da Band. Bom final de semana, boa decisão e até segunda com o futebol carioca. Até lá. Hoje, para cuidar de Fossum, Ali Kemal abandonou sua amante grávida. Não tem pena daquela mulher? Que culpa tem aquela criança? Sozinha, ela corre perigo. Me dá isso, eu vou chamar a polícia. Ah, é? Você vai chamar a polícia? Tudo bem, eu vou chamar agora mesmo. Hoje, logo após o Jornal da Band, toda escolha tem uma consequência. Você não vai chamar ninguém. 1001 Noites.